Olá pessoal, tudo bom com vocês? Rapaz, eu acredito que os falsos profetas, eles rasgaram da Bíblia e jogaram no lixo esses 4 versículos que você está vendo aí na tela e que eu vou ler com vocês e conversar com vocês a respeito desses textos. A carta de Paulo aos Gálatas, ela trata basicamente sobre Paulo defendendo o seu próprio ministério, né? E falando que a salvação é pela obra redentora de Cristo e não pela lei de Moisés, tá? O que estava acontecendo lá? Alguns irmãos que foram convertidos, cristãos, estavam abandonando Cristo, a salvação pela fé em Cristo, e passaram a confiar na lei como sendo causa para a salvação deles. Basicamente, esse é o contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Veja só comigo esses 4 versículos que os falsos profetas, eles rasgaram, tá? E jogaram no lixo, tá? Preste atenção, isso é o capítulo 1, versículo 6, 7, 8 e versículo 9. Paulo diz assim, preste atenção, quando você vai ler a Escritura, é bom você ler ela e tentar pegar a forma que o escritor estava escrevendo ou a forma que Paulo estava falando. Veja só como ele diz assim, ó: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então note que no versículo 6 o apóstolo Paulo não está elogiando. Ele está dizendo mais ou menos dessa forma: eu estou muito admirado. Vocês abandonaram Cristo e estão seguindo outro evangelho. Eu estou muito admirado com vocês. Esse é o tom que Paulo está falando. Versículo 7. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo diz assim, olha, vocês estão abandonando Cristo, o evangelho, para seguir o falso evangelho. Então note que Paulo fala de 2 evangelhos aqui, vamos colocar dessa forma, o verdadeiro e o falso evangelho. Vamos continuar lendo aqui, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Veja o que o apóstolo Paulo está falando a respeito daqueles que pregam outro evangelho. Veja só. Hoje em dia, tá? E não só hoje, mas já de muito tempo, tem surgido, como no versículo 7, Paulo diz, algumas pessoas perturbando, querendo perverter o evangelho. Como é que eles estavam perturbando os irmãos? Pregando outro evangelho, ensinando outro evangelho. Os falsos profetas devem ter rasgado e jogado esses 4 versículos no lixo. Porque se eles lerem isso aqui e ainda assim continuarem pregando um falso evangelho, que salvação é porque você deixa de vestir bermuda, que salvação é porque você não usa maquiagem, que salvação é porque você ora todo dia. Se eles continuarem ensinando isso, aí é falta de caráter mesmo, tá? E é falta de caráter mesmo. Porque Paulo é bem sério, bem duro até na forma de falar. Ele chama a atenção dos irmãos e diz, eu estou muito admirado, vocês abandonaram Cristo e estão voltando a outro evangelho. E esse outro evangelho aí está sendo ensinado por pessoas que estão perturbando, pervertendo vocês. Veja só o que Paulo diz sobre quem ensina outro evangelho, versículo 7. Querendo perverter o evangelho de Cristo. Os falsos profetas que ensinam outro evangelho, eles pervertem o evangelho de Cristo. Eles distorcem o evangelho de Cristo. E o que eles merecem? Paulo descreve versículo 8 e 9, maldição. Esses por si só são amaldiçoados. Eles buscam para si essa maldição. Pregar outro evangelho é buscar a maldição. A maldição. É isso que você tem que entender. Falso profeta. Você está ensinando outro evangelho, você está pervertendo o evangelho de Cristo. Você está correndo um risco grave, porque você se torna maldito a pregar um outro evangelho. Essa palavra aqui fica principalmente
principalmente para os falsos profetas e para aqueles que estão seguindo eles. Abandonem esse povo, fujam deles. Eles não merecem que vocês os escutem.